Bom dia, dia 7 de julho de 2025. Vamos fazer a leitura. Eu já fiz o meu devocional hoje. Queria fazer uma leitura bíblica hoje com vocês, de uma palavra para esta semana. Uma palavra que vai nos direcionar. Ontem no culto a gente ouviu sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E não à toa Deus, hoje eu fui abrir minha Bíblia, que eu sempre, antes de eu subir para trabalhar, eu me preparo, eu oro, eu abençoo o meu dia, eu abençoo a minha semana. Acho que é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo, né? Porque os desafios eles estão aí e a gente precisa estar preparado para o nosso dia a dia, né? Esse mundo jaz no maligno e nós devemos, como servos de Deus, nós devemos nos preparar também com as nossas armas espirituais. A leitura da palavra, o jejum, a oração, o clamor. Nós devemos nos preparar para os desafios que aparecem através da sua entrega para Deus, da sua primícia, do seu devocional. O que você faz primeiro quando você acorda? Você pega o celular e vai ver o Instagram? Você pega o celular e vai ver o que aconteceu? Ou você pega a sua palavra de Deus e coloca a sua vida debaixo desta proteção, debaixo das asas do Senhor? É isso que eu quero falar com você hoje, sobre o cuidado de Deus. Como Ele cuida, como Ele nos ama, como Ele nos abençoa. Ouça essa palavra, ela está em Mateus 6, de 25 a 34. Eu estava fazendo a leitura e ela falou tão particularmente comigo, mas ela alegrou e encheu tanto meu coração que eu quis compartilhar com vocês. Ela fala sobre as preocupações. Então ela diz assim, por isso é aqui em Mateus, tá? Que diz assim, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um dia ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, meu Deus, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam e de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Por isso não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É uma honra saber que Deus cuida de você, de mim, dessa forma. Muitas vezes a gente vê na palavra, as pessoas sempre pegam o texto fora de contexto, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mas o que é que vem antes? Vem a descrição do cuidado e do amor de Deus com a minha vida e com a sua vida. Então não se esqueça, se Deus cuida dos pássaros, das árvores, cuida da natureza, por que não cuidaria de você que é filho?
Deus cuida das criaturas. Deus cuida de tudo aquilo que Ele criou, de tudo aquilo que Ele colocou nesta terra. Porque não cuidaria de você, filho amado, ungido, escolhido. Escolhido desde o ventre da sua mãe. Você é escolhido do Senhor. Porque Ele não cuidaria de você. Por que você está se preocupando? Eu não estou dizendo que nós temos que ser irresponsáveis quanto às coisas do nosso dia a dia, da nossa vida secular. Nós temos que ter responsabilidade, sim. Nós temos que buscar fazer as coisas da melhor forma para viver o bom, perfeito e agradável. Mas nós temos que saber que antes de tudo isso, Ele já está cuidando. Que quando você dobra o teu joelho na madrugada às 3 da manhã, Ele já está preparando o teu novo dia. Quando o sol sai, quando o dia clareia e se levanta, Ele já cuidou de tudo. Ele já sabe o que vai acontecer nesse dia, você não sabe. Mas Ele já sabe. As afrontas que você vai sofrer, os perigos pelos quais você vai passar, e Ele já preparou para cada uma dessas situações um livramento, um escape. Quantos escapes invisíveis você vive? Quantos livramentos que você não percebe? Quantas vezes você não bate o teu carro? Você não é atropelado, distraído no celular? Quantas vezes você não é liberto de ser assaltado? Liberto de uma enfermidade? Às vezes você não cuida bem da sua saúde. Não se alimenta adequadamente, bebe, fuma, faz sei lá o que da vida. Trata do seu corpo como se fosse qualquer coisa. Não pratica uma atividade física. Fabíola, eu não tenho dinheiro para ir na academia. Vai fazer uma caminhada no parque. Vai caminhar, pega 30 minutos do teu dia e faz uma caminhada de 30 minutos por dia. Você já está cuidando da sua saúde. Procure dormir bem. Procure se alimentar melhor. E quando eu digo essas coisas, as pessoas falam assim, nossa, mas sabe, a minha condição e não sei o quê. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, com muita seriedade no que eu vou falar. E com muita autoridade e propriedade, porque eu já passei dificuldade na vida também, como todo mundo. A vida, ela tem fases, ela é sazonal. Às vezes a gente está em boa situação e às vezes a gente não está. E está tudo bem também, porque a gente passa por situações. Todos nós passamos. Então, às vezes a gente está numa fase não tão boa. Ah, mas a comida está cara, o mercado está caro, não sei o que está caro, a feira está caro, o sacolão está caro. Para você se alimentar bem, você não precisa gastar uma fortuna. Eu já fui muito meio-dia na feira para comprar mais barato. Mas ter o legume, ter a fruta, ter a verdura, ter alimentos mais naturais para me alimentar. Para fazer bem para o meu corpo. É mais fácil comprar o embalado, o enlatado, o processado, porque ele é fácil para o dia a dia. A nossa vida é corrida. A gente trabalha muito. É bom colocar um nuggets lá no air fryer, que enquanto ele vai fazendo, você vai tomando banho, depois você sai, já está pronto, você come, pronto, acabou o dia. Passou e está tudo certo. É claro que é mais fácil. É claro que eu também gosto dessas facilidades. Mas será que isso é o que vai fazer bem para a minha saúde? Será que isso vai ser o melhor para mim? Então a gente precisa fazer escolhas mais inteligentes. E eu falo isso até para mim, porque às vezes eu como mal. Às vezes eu tenho preguiça de fazer alguma coisa. Eu vou comer isso que é mais rápido. Vou comer aquilo que é mais prático. A gente faz isso. O ser humano faz isso. Mas nós precisamos escolher como nós queremos viver. Não é apenas viver. Como você quer viver. Com preocupações, com prisões na sua mente. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, como é que eu vou pagar a conta. Porque o que me fizeram, porque me disseram, me falaram, me prejudicaram. É assim que eu vou passar o meu dia, a minha semana. É assim que eu vou passar
os meus dias, os meus meses, esse segundo semestre que está iniciando? Será que é assim que a gente quer viver a nossa vida? Será que é assim mesmo? Será que Deus não tem algo maior, melhor para nós? Será que a gente não está debaixo do cuidado das asas do nosso Pai? Então eu desejo para que esse tempo, nessa semana, eu desejo que neste semestre que se inicia, que você se coloque debaixo do cuidado do Pai. Se coloque debaixo do cuidado de Deus. Ele tem muito para fazer na tua vida, mas você precisa se abrir para isso. Às vezes nós queremos resolver as situações com as nossas próprias forças. Não é assim? A gente quer fazer de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que eu entendo que é o melhor para mim, daquilo que eu acho que funciona. Funciona para todo mundo. Eu vou lembrar uma frase que a sua mãe dizia quando você é criança: você não é todo mundo. Deus tem uma forma muito particular e íntima de trabalhar na vida de cada um de nós. Aproveite dessa intimidade. Porque é algo exclusivo, é algo só para você. Deus tem algo, uma porção exclusiva para a sua vida. Desfrute dessa exclusividade. E que esse teu segundo semestre seja abençoado, que essa semana seja maravilhosa. Os desafios eles vão vir, mas esteja preparado. E esteja debaixo do cuidado e das asas do teu Pai. Lembre desse amor que é infinito. Esse amor que é infinito, infinito. E ele pode fazer toda a diferença na sua vida. Os desafios virão, os problemas acontecerão. Mas como é que você vai estar diante de cada um deles? Isso vai fazer toda a diferença nos seus resultados. Pessoais, familiares, profissionais, espirituais, sociais. Isso vai fazer toda a diferença. Não é como o problema se apresenta, é como nós nos colocamos diante de cada problema que aparece diante de nós. E espero que neste dia você tenha discernimento, sabedoria, saúde, força e graça para superar cada um deles. Em nome de Jesus, boa semana, vamos começar. Quanto ao devocional, eu não quero deixar vocês nesse dia 7 sem receber também essa palavra. Hoje fala sobre a gente repensar a nossa vocação. E fala a diferença entre vocação, né, que é uma coisa, e sobre o nosso ministério, que é outra. Sobre o chamado. Porque muitos têm vocação, mas não é chamado. A própria palavra nos diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, uma coisa é o nosso chamado, outra coisa é a nossa vocação. E a palavra ela está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, de 26 a 29, diz: Irmãos, reparais, pois, na nossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a sua carne, nem muito poderosos, nem muito de nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém é maior do que Ele. Que bom, né? E aí o nosso devocional nos diz sobre a nossa vocação. Olha só, a vocação muitas vezes entendida como uma simples carreira ou uma profissão, na verdade possui um significado mais profundo quando visto sob a luz do chamado de Deus. Não se trata de uma escolha casual, mas uma convocação divina para tomar posse de um propósito que nos pertence por direito. Paulo exemplifica a vocação como uma prisão voluntária à vontade de Deus, onde estamos algemados a uma missão que reflete o nosso chamado, e isso está lá em Efésios 4:1.
Essa ideia realça a conexão entre vocação e chamado, onde a primeira é a extensão natural do segundo. Vocação é então o que fazemos em Deus, através da resposta que damos ao seu chamado. Deus não escolhe os capacitados segundo padrões mundanos, mas capacita os escolhidos, muitas vezes considerados fracos e insignificantes, para realizar obras que desafiam as expectativas e as lógicas humanas. Através dessa escolha, Deus garante que a glória seja dada a Ele e não a homens. Observamos nas Escrituras que grandes figuras como Noé, Abraão e Moisés não foram definidas apenas por suas ações, mas também pela relação profunda que tinham com Deus, que os vocacionou para missões específicas. Noé construiu a arca. Abraão tornou-se pai de nações. E Moisés libertou o seu povo, todos atuando sob uma direção divina. A verdadeira vocação quebra todas as barreiras da vida secular e sagrada, unificando nossa existência em torno do propósito pelo qual nós fomos criados. Não é um trabalho motivado por tendências de mercado ou aspirações, mas um chamado para viver e trabalhar segundo a essência que Deus nos deu. E olha, nosso devocional ele é maravilhoso, né? E realmente Deus nos colocou uma essência única, que é a essência do Espírito Santo de Deus. Eu quero que essa palavra hoje, ela frutifique na sua vida. Você pense o que é o teu chamado e o que é a tua vocação. E que você entenda que são coisas diferentes. Que Deus possa falar ao teu espírito. Que o Espírito Santo de Deus te encha com a presença dele e te dê discernimento para que você possa meditar nesta palavra e para que você possa acolher no teu coração, na tua alma, na tua mente, no teu espírito e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para esses dias. Deus abençoe sua vida.